Escola de Campeões, aprendendo a aprender, sempre aprendendo a aprender. E o texto de hoje é sobre neoconstitucionalismo. Que legal! Viva a Constituição Cidadã de 1988. Temos uma Constituição que trata, inclusive, sobre a infância e a juventude. A propósito, este texto aborda o prefácio à segunda edição do livro Adolescentes em Conflito com a Lei, da Indiferença à Proteção Integral, uma abordagem sobre a responsabilidade penal juvenil. Terceira edição, revista e atualizada. Editorial Livraria do Advogado. Este texto trata em específico da realidade do sistema de justiça juvenil e da aplicação da responsabilização socioeducativa aos adolescentes em conflito com a lei, responsabilizados por prática de ato infracional. Mas é realidade que pode ser generalizável a partir da realidade socioeducativa em específico para a realidade de todo o serviço público, principalmente o serviço educacional. Duas grandes crises afetam de morte os serviços públicos no Brasil. 1. Crise de implementação da execução das políticas públicas. Trata-se da crise de financiamento das políticas públicas fundamentais à execução da prestação dos serviços públicos. É uma crise essencialmente econômica. 2. Crise de interpretação, que é uma crise de natureza político-cultural e de inteligência cidadã. A sociedade conserva cada vez mais uma percepção muito negativa em relação aos serviços públicos e suas respectivas políticas públicas. E os serviços públicos se mostram cada vez mais precarizados para a sociedade. A crise de implementação remete às carências em saúde e educação, assim como ao inútil intento de substituir a qualidade e a quantidade de políticas universais, como a escola e os serviços de saúde, com sucedâneos e substitutos ideológicos. Propaganda, muita propaganda. Sejam estes sucedâneos e ardis de caráter social clientelista, inadequada focalização de políticas assistenciais, sejam estes engodos de caráter repressivo, como as ineficazes e ilegais políticas autoritárias de lei e ordem, sem o menor respeito à Constituição, às leis, às liberdades individuais e sem nenhum aumento real da segurança pública. Eis as caricaturas do prejuízo social. De um lado, a ideologia do pobrismo e da mesquinharia. Para os pobres, o mínimo existencial superofensivo à dignidade da pessoa humana.
Ou, de outro lado, a ideologia do cacete e da repressão desmedida, através da qual sempre se amplificam a violência e a barbárie social. É o indivíduo sempre e cada vez mais violento. Neste contexto, é curioso perceber que, nas condições atuais das crises de implementação e de interpretação, não há aumento de financiamento do gasto social que permita resolver os problemas sociais que produzem a primeira crise, a de implementação das políticas públicas e que amplificam a segunda crise, a de interpretação. E é mais curioso ainda notar que os custos desta crise nos serviços públicos básicos nunca recaiam sobre o sistema político em seu conjunto, mas sim que sempre recaiam sobre as políticas sociais, fortalecendo, portanto, ainda mais a realidade decadente em que se fala a todo momento e abertamente na imprensa e entre os populares o seguinte: já que gastam mal os recursos públicos, que pelo menos gastem pouco. Essa frase é muito popular e alcança o coração do povo, mas destrói a nossa cidadania. É sempre bom lembrar que, quanto maiores forem os cortes orçamentários inviabilizadores da adequada execução das políticas públicas, maiores e mais alargadas serão as crises de implementação e a de interpretação. É importante destacar também que o compromisso com a justiça e os direitos humanos se transforma em acionismo inútil e voluntarismo tolo quando não se tem método e rigor científico, e que o rigor metodológico, sem o adequado compromisso social, se converte em um diletantismo intranscendente e beletrismo inútil e tolamente vazio e sem propósito. Texto adaptado do livro de João Batista Costa Saraiva. É isso, texto muito bacana que trabalharemos no arcabouço do desenvolvimento das atividades da Escola de Campeões, aprendendo a aprender. A propósito, Escola de Campeões Aprendendo a Aprender é uma atividade socioeducativa que acontece na Unidade Socioeducativa de Internação do Recanto das Emas, UNIRE, Sistema Socioeducativo do Estado-membro da Federação Brasileira, Distrito Federal. Brasília, Distrito Federal. Viva a cidadania participativa para uma democracia igualmente participativa. Viva a Constituição Cidadã de 1988. Viva o neoconstitucionalismo. É isso.